Fala, concurseiro dos Correios! Tudo bem com vocês? Geografia em mais uma aula gratuita aqui no YouTube em cima dos conhecimentos gerais / geografia. E hoje nós continuamos a nossa saga Aspectos Físicos do Brasil. E agora nós vamos falar de biomas. Já gravamos todas as aulas, agora chegou a vez dos biomas. Mas antes de começar a trabalhar detalhes sobre biomas, olha aqui o mapa da salvação. São 100 questões de conhecimentos gerais, estilo da banca IBFC, selecionadas por mim e com gabarito comentado. Fora que você vai ter as 100 questões, cara, resolvidas em vídeo, por mim, Geografia, isso mesmo. Geografia resolve as 100 questões, cara. Uma a uma, melhor que isso, cara, para sua preparação, para você garantir todas as questões de conhecimentos gerais que vai colocar você nos Correios. Fora que dentro da plataforma, você pode tirar dúvidas comigo, isso mesmo. Você viu uma questão, não entendeu, clicou num botão, digita: professor, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Eu respondo, eu tiro a sua dúvida. Ah, Jean, mas é só material impresso? Não, liberamos o PDF. Muita gente pediu: Jean, o PDF, eu moro longe, o correio demora para entregar. Libera o PDF. Liberamos o PDF e um preço bem menor que o impresso, tá? Então, aqui na descrição, nos comentários, tem o link direto para o checkout. Você vai ter acesso ao PDF ou ao material impresso, aí vai, né, da sua escolha. Nós temos também, olha que show, as 100 correções feitas por mim do material, fora que você pode tirar dúvidas comigo. Juntou tudo isso, é garantia de todas as questões de conhecimentos gerais, cara. E aquilo que eu falo, todo mundo estuda matemática, todo mundo estuda português para outros concursos. Conhecimentos gerais caem em pouquíssimos concursos, a geografia, né? Cai lá no IBGE, tal, cai no IBAMA, cai em outros concursos de nível superior, mas é raro. E apareceu nos Correios. Então você precisa garantir essas questões. Eu te garanto, com as aulas teóricas direcionadas, com o material, com a resolução em vídeo e com a monitoria de tirar dúvidas, sucesso, você vai garantir e vai passar bem, né? Para poder escolher lá e tudo mais. Beleza? Se inscreve no canal, desce o dedão no like, compartilha aí nos grupos. Cara, olha o trabalho que a gente está, né, entregando para vocês. Trabalho show. Ah, aqui, esse QR Code, quem quer impresso. Esse QR Code, para quem quer impresso, só pegar o celular, apontar a câmera, entra no site e pode fazer a aquisição. PDF aqui na descrição e nos comentários, beleza? Bora lá, vamos trabalhar biomas. Primeira coisa que você precisa entender, o que são os biomas? Os biomas nada mais é que uma área que o meio natural possui características comuns. Então, nessa área, se você olha a vegetação, que é a flora, se você olha a fauna, você fala: olha, tem uma relação. E essa relação eu classifico como um bioma. Então, olhando o mapa aqui, essa região aqui em verde é o bioma da Amazônia. Então, o meio natural dessa região tem as mesmas características, por isso que eu classifico do bioma amazônico. Aí, esse cara aqui é o cerrado. Jean, você não vai trabalhar as características? Claro que eu vou, calma. O cerrado. Aqui é a caatinga. Depois nós temos a Mata Atlântica. Aí nós temos aqui, ó, menor o Pantanal. E aqui embaixo, os campos. Esses são os biomas, diferente de domínio morfoclimático, tá? Domínio morfoclimático
vai ser a relação entre clima, relevo, solo, que aí juntando tudo isso, né, a Aziz Absaber classificou. Mas os biomas já está muito mais com uma relação entre, presta atenção, entre a formação fitofisionômica, olha que nome estranho, fitofisionômica. Fito é planta, fisionômica é a forma, as características dessas plantas, desses vegetais em comum, tá? Então aqui tem muita coisa em comum, aqui muita coisa em comum, aqui muita coisa em comum, beleza? Tá, os biomas são muito influenciados pela latitude e pelas massas de ar. Por que pela latitude? Latitude, você já viu que é um fator climático. E a latitude influencia na incidência de radiação solar. E essa incidência de radiação solar é um dos principais quesitos para definir o clima. E o clima é um dos principais atores para o desenvolvimento de determinado tipo de bioma. Então, por exemplo, um lugar que nós temos muita chuva, mas muita mesmo, possivelmente você vai ter o quê? Árvores de grande porte, rica biodiversidade, folhas largas. Por exemplo, a região amazônica. Na região amazônica, nós temos um período de muita chuva, porque é característica do clima equatorial. Você viu lá nas aulas de clima que aqui na Amazônia você tem a evaporação dos rios, a evapotranspiração dos vegetais e a entrada da umidade do Atlântico Norte pelos ventos alísios. Somando tudo isso, aqui nós temos os rios voadores. Então chove muito na região amazônica e água é o combustível para a riqueza arbustiva da vegetação, ser vegetação de grande porte, diversa. Numa região que chove menos, tende os vegetais não serem tão grandes, serem menores e serem adaptados num ambiente seco. Por exemplo, aqui na Caatinga, que nós temos o clima tropical seco ou semiárido. Sertão é região, o quê? Região geoeconômica, tá? Aí, os impactos antrópicos também. Então, cada um desses biomas é importante você também saber, cara, o impacto que o homem realiza sobre ele. Então, você vai ter biomas que hoje você tem poucos fragmentos. Por exemplo, a Mata Atlântica, que é o bioma mais desmatado que nós temos no Brasil. Zil. Depois nós temos o Cerrado, mas a Mata Atlântica, cara, não tem como competir. Hoje nós temos somente fragmentos, tá? Mas olha a área que ela ocupava no passado, gigantesca. E é isso que a gente vai analisar. As características da fitofisionomia dos biomas e os impactos antrópicos, impactos que o homem realiza sobre esses biomas, sempre pensando no concurso. Aí nós temos aqui, ó, a Amazônia. Quais são as características da floresta amazônica? Primeiro, vegetação de grande porte. Anota aí, irmão. Essa vegetação de grande porte, ela é latifoliada. Aqui na descrição eu vou colocar o vídeo bônus que eu, Geografia, fui até a Amazônia e dou uma aula lá dentro da floresta para vocês. Aqui na descrição o vídeo bônus. Tá, além dessas folhas latifoliadas, que nada mais é que grandes folhas, são grandes folhas que fazem as trocas gasosas, você também tem o quê? Mata de várzea e é uma floresta pluvial. Isso mesmo, a Amazônia é uma floresta de chuva, é uma rainforest, porque está no clima equatorial. Clima equatorial, já falei para vocês, dos rios voadores, chove e chove demais. A floresta amazônica também, ela possui as árvores de grande porte, e essas árvores de grande porte, elas se conectam em altitude. Então, você perceba que elas vão se conectando
as copas, ou melhor, as copas vão se conectando, formando um imenso tapete verde. Quando você já deve ter visto imagens do Globo Repórter ou outro programa falando da Amazônia, quando eles sobrevoam a floresta amazônica, você vê um grande tapete verde. Esse tapete verde, ele tem um nome, é dossel. Dossel, tudo bem? Aí você tem as árvores que não conseguem atingir maiores altitudes, porque esse dossel impede a entrada de radiação solar, então ela se desenvolve menos. Essas árvores eu chamo de subbosque. Subbosque. Então nós temos o bosque primário e o bosque secundário, que eu também chamo de subbosque. Tudo bem? Tranquilo até aí? Tá, Jean. Essa região, que eu classifico como região amazônica, é uma região de alta biodiversidade. Alta biodiversidade. Tudo bem? Importante esse ponto também para trazer. Tá, a floresta amazônica, ela tem a floresta primária. O que é a floresta primária, Jean? É a floresta que está lá desde o início, que não foi cortada. E aí você tem a floresta secundária. A floresta secundária, ela nasceu depois de uma área de desmatamento. Então eu tenho uma área, eu vou lá e corto tudo. Essa vegetação primária eu corto. Aí fica lá aquela área, aí chove. Aí brota uma outra floresta. Essa floresta já não é mais primária, é uma floresta secundária. Muitas vezes ela tem o quê? Uma capacidade arbustiva menor, ela é de menor porte, tá? Lembrando você que grande parte das árvores da floresta amazônica é de grande porte. Quais são os problemas que nós temos na região amazônica? Cara, biopirataria, né? Então, quem já viajou para o estado do Amazonas, o aeroporto de Manaus é o aeroporto mais vigiado do país. Por conta disso, muitos estrangeiros vão até lá para roubar a nossa riqueza natural, levar para o exterior, muitas vezes para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosmético, transformar a nossa riqueza em produtos lá fora e patentear. Triste realidade, né? Então nós temos aí uma certa fiscalização um pouco maior, tá? Por conta dessa biopirataria no aeroporto. Além disso, você tem ali o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o próprio Exército Brasileiro, o IBAMA, a FUNAI, tá? O próprio INPE, a Polícia Federal, a Guarda Nacional, são instituições do Estado que estão sempre presentes ali para combater essa biopirataria. Além disso, combater o desmatamento ilegal, combater a mineração ilegal de garimpos, principalmente em terras indígenas, que causa poluição dos mananciais, principalmente por mercúrio. Mercúrio esse que se adere aos peixes. Esses peixes são alimentos das populações tradicionais, como as populações ribeirinhas que vivem no entorno do rio. E também as comunidades indígenas. Aí você também tem esse bioma com alto potencial hidrelétrico, porque tem muita água, mas, consequentemente, por ser uma área de planície, tem que criar grandes áreas alagadas. Aí, cara, causa um impacto tremendo, porque quem vai ficar alagado? A vegetação. Quem vai perder a sua área ali onde vive os animais, tá? Então, tem potencial, né? Porque tem muita água, mas para produzir, você tem que produzir energia elétrica, você tem que alagar grandes áreas e isso causa muito impacto. Nós temos problemas também que envolvem o arco do desmatamento, que é a área de contato entre o Cerrado e a Amazônia, que é uma área muito desmatada, que se deu início lá na década de 80, com a expansão da fronteira agrícola que chega até essa região, né, para pecuária e também
para produção de soja, começa a desmatar a floresta, e essa área também tem muita grilagem de terras, né, que são terras devolutas. O que são terras devolutas, Jean? Aqui, ó, tem até uma imagem. Terras devolutas, anota isso aí. Devolutas são terras do Estado, que na realidade são de todos nós, né? Que não tem uma documentação que prova isso, né? Você não tem um documento. Aí o que eles fazem? A grilagem de terra. E essa grilagem é uma relação entre criminosos que lutam, ou melhor, que roubam terras do Estado, e o próprio Estado, algumas instituições do Estado, que muitas vezes facilitam a grilagem de terra. Lá no passado, a grilagem de terra era meio que, cara, amadora. As pessoas pegavam papéis, fingiam que era documento de posse de terra, escritura de posse de terra, colocavam numa gaveta, jogavam grilos lá, os grilos comiam esse papel, defecavam nesse papel, ficava com aspecto amarelado, aí dava a impressão que era um documento velho. E aí eles conseguiam a posse da terra. Hoje não. Hoje você tem cartórios, você tem aí algumas instituições do Estado ajudando esses criminosos a esquentarem essas terras frias, que nada mais é que terras do Estado brasileiro, que nós chamamos de terras devolutas. Eu não tinha falado para vocês do tapete verde? É isso aqui, ó, que é o dossel, tá? O dossel é essa área, né, de copa das árvores toda conectada. Tudo bem até aí? Tranquilo? Não acabou não. Vamos para mais um bioma muito parecido com a Amazônia, que é a Mata Atlântica. Já mostrei no mapa lá em cima onde ela se localiza, Atlântica, perto do Oceano Atlântico. Ela tem quase as mesmas características da Amazônia. É uma floresta de chuva, ela possui folhas latifoliadas, ela é ombrófila, ela é rica em biodiversidade. A diferença é que, na sua grande maioria, ela ocupa morros. Ela ocupa os mares de morros, ela ocupa a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, tá? Mas hoje é o bioma mais desmatado, guarda isso importante, é o bioma mais desmatado. Desde quando é desmatado? Desde sempre. Desde sempre a Mata Atlântica ela é desmatada. Desde quando os portugueses chegaram aqui, viram o pau-brasil e começaram a desmatar todo o pau-brasil e enviar para a Europa. Então os ciclos econômicos foram responsáveis pelo desmatamento da Mata Atlântica, começando pelo pau-brasil, depois o ciclo da cana, o ciclo do cacau, o ciclo da mineração e, por último, o que mais degradou, o café. O café degradou principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, as áreas de encostas de morros, tanto da Serra da Mantiqueira como da Serra do Mar. E como o café auxiliou na urbanização do país, você vai ver lá nas aulas de urbanização, ele amplia o seu poderio de degradação, né? Então ele contribuiu para a urbanização e essa urbanização também desmatou a Mata Atlântica, tá? Olha aqui. Nós temos uma luta pela preservação, então nós temos aí várias áreas de preservação ambiental que nós classificamos como APA, por exemplo, na região do Vale do Ribeira, do Iguape, em São Paulo, tá? Você tem ali uma APA, uma área de preservação ambiental. Você também tem reservas como a reserva, né, o Parque Estadual da Serra do Mar, que aí já é mais para o lado do litoral norte, que também é uma área muito protegida. Então, os últimos mananciais, os últimos fragmentos de Mata Atlântica estão de pé até hoje porque são áreas de proteção governamentais. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais um.
o cerrado. Cara, o cerrado tem uma característica única a vegetação. Tudo isso por conta da alternância climática, meses chuvosos e o inverno muito seco. Fora que nós temos um solo muito pobre do cerrado, um solo que necessita ali de correção para uso na agricultura, tá? Nós temos ali um solo que é muito lavado, lixiviado pela ação da chuva. Lixiviação é a lavagem do solo provocado pela chuva, porque quando chove na região do cerrado, chove bastante, tá? E a vegetação ela é adaptada. Como assim, Jean? Por exemplo, ela tem galhos torcidos, raízes profundas, que mais? Casca grossa. As árvores são de médio e pequeno porte. Vai anotando, vai anotando. Poucas folhas. Perde as folhas em determinada época do ano, tá? Isso é importante. São as principais características da árvore do cerrado. Outra coisa que nós temos é uma vegetação esparsa. Por isso que o Aziz Absaber classifica como as savanas brasileiras. Tá vendo? Isso aqui, ó, você tem a presença de árvores do cerrado, tá? Você tem a presença de árvores de pequeno porte, de gramíneas, e as árvores esparçadas do cerrado, onde eu apresentei aí as principais características. É uma região que sofreu e ainda sofre a ação da agricultura e da pecuária. Nós tivemos aí a marcha para o oeste, que nada mais é que a expansão, anota aí, da fronteira agrícola. A expansão da fronteira agrícola para a produção de soja, milho e gado. Tudo isso se deu início lá na década de 50, 60, décadas, né? E 70, no qual os Estados Unidos, que saiu vencedor da Segunda Guerra Mundial, começou a determinar as funções sociais, ou melhor, as funções de trabalho de cada um dos países. E para o Brasil ficou designado o seguinte: você vai produzir monocultura de exportação. Monocultura de exportação, soja. Você vai ser também mercado consumidor e mão de obra barata. E a gente tinha que expandir a área porque a gente era responsável por isso. Vamos ter que produzir soja. Ao invés de investir em aumento da produtividade, nós ampliamos as áreas de cultivo de soja. E aí a gente foi para cima do cerrado. E aí a gente desmatou o cerrado, porque o cerrado, esteticamente, ele é mais feio do que a Amazônia. Tá? Então, ó, vamos desmatar todo esse cerrado, vamos cortar tudo para plantar soja. Por conta disso, o cerrado é um hotspot de biodiversidade. Porque 70% da vegetação original está comprometida, está desmatada, está acabada. Hoje nós temos apenas 30% da vegetação ainda de pé e muitas delas em áreas de proteção. E tudo isso por conta da expansão da pecuária e do agronegócio em direção ao centro-oeste. Nós temos aí pouquíssimos fragmentos de cerrado, mas o cerrado ainda apresenta, olha aqui, alta biodiversidade. Ao olhar uma árvore do cerrado, você fala, nossa, que feia, né? Coisa feia. Ah, isso é pobre, tudo pobre. Não! É riquíssimo em diversidade de fauna e flora. Caatinga. Caatinga, também conhecida como Mata Branca. Foram os indígenas que deram esse nome. Caatinga significa Mata Branca, é uma vegetação típica do clima do semiárido. O que prevalece lá são as xerófitas, que são as cactáceas e as bromeliáceas. Quando eu falo de cactáceas, você vai lembrar da palma, do xique-xique, do mandacaru,
que são espécies de cactos adaptados a esse clima hostil, né, de pouca pluviosidade. A região da Caatinga, a vegetação, quando não chove, você tem ali a presença das galhaças. Perceba aqui na imagem, ó, aqui nós temos a presença das cactáceas e das galhaças, né? Também é uma vegetação adaptada, com muitos espinhos, né? Você vê a roupa do vaqueiro que trabalha no sertão nordestino, né? Com a pecuária toda de couro para se proteger desses espinhos da Caatinga. Perceba que é um solo muito raso, é um solo pobre em matéria orgânica, que eu chamo de litossolo, mas a Caatinga possui o que? Alta biodiversidade. Biodiversidade. Fora que quando chove, ela fica toda verdinha, arbustiva, rica. Toma cuidado com isso, tá? A gente tem uma ideia que é pobre. Na literatura brasileira, várias obras clássicas relataram a Caatinga, como Vidas Secas e Os Sertões. Graciano Ramos e Euclides da Cunha retratam a Caatinga com fidelidade nas suas obras. A região da Caatinga sofre ação da expansão da fronteira agrícola, a expansão 2 da fronteira agrícola, que está indo em direção ao norte e nordeste do país, que eu chamo de Mapitoba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então essa região que temos Caatinga está sendo toda desmatada para a produção agrícola. Aí você fala, pô, Jean, mas não tem água ali? Agora tem água, nós temos a transposição do Rio São Francisco. Tá? Então, levar água do São Francisco para essas regiões do sertão. Tendo água, favorece o plantio agrícola. Tudo bem? Tranquilo? Essas são as principais características aí da Caatinga. Aí nós temos outra que se chama pradarias ou campos. Se localiza lá no sul do país. Nós temos aí a vegetação de gramíneas, cara, adaptada muito para a pecuária. São, vamos falar assim, que são gramas muito nutritivas para a criação de gado. Se localiza numa área bem plana, tá? São as coxilhas gaúchas com pequena variação altimétrica, bem lá no sul do Rio Grande do Sul. Tá? Tive a possibilidade de conhecer aí os campos. Qual que é o principal impacto? Como você tem aí chuvas constantes, esse solo, quando ele fica exposto, quando essas gramíneas são retiradas, ou pelo pisoteamento do gado, o gado pisoteia e mata a grama, ou quando come essa grama, ou quando deixa esse solo exposto por uma prática agrícola, e você tem fortes chuvas, esse solo ele vai sendo lavado, toda a riqueza de mineral, toda a riqueza de matéria orgânica vai sendo perdida. Esse processo chama lixiviação. Lavando esse solo, lavando, deixando ele muito pobre, ele vai passar por um processo que eu chamo de arenização do solo. Arenização do solo. Tá, então, as chuvas constantes, a falta de manejo do solo, falta de cuidado, vai levar a um processo de arenização. Então, vai virar areia. Virou areia, cara, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Nada, tá? Mas o principal causador é essas chuvas constantes e, claro, a falta de manejo, deixando esse solo exposto. Aí nós temos ele, o Pantanal, cara. O Pantanal também é um bioma patrimônio da Unesco, tombado, patrimônio natural, é a maior planície alagada do mundo e apresenta uma alta biodiversidade. É um mosaico de paisagem. Mosaico de paisagem. O que quer dizer isso, geografia? Na região do Pantanal, nós temos, por exemplo, árvores do cerrado,
Nós temos árvores da Amazônia, então árvores de grande porte latifoliada, e também temos a presença de xerófitas, né, das cactáceas, das bromeliáceas, vegetação aí típica da caatinga. Lembrando só que a caatinga, cara, só existe no Brasil, tá? Do clima semiárido. Por ter esse mosaico de paisagens, cara, altíssima biodiversidade. Tem fauna e flora adaptado a esse clima hostil do Pantanal. O que é um clima hostil? Cara, nós temos 6 meses de chuva e 6 meses de seca na região do Pantanal. Quando eu falo Chaco aqui, galera, nada mais é que o Pantanal paraguaio, tá? O Pantanal, quando ele vai para o Paraguai e para a Bolívia, ele recebe o nome de Chaco. Periurbana é porque é a vegetação que está em contato com o cerrado, tá? Mas não precisa pirar muito o cabeção nisso, não. Tá, como se formou o Pantanal? Nada mais do que reflexos da formação da Cordilheira dos Andes. Sabe a Cordilheira dos Andes lá no Chile? Lá você teve choque de 2 placas tectônicas. A placa Nazca e a placa sul-americana. Desse choque, por subducção, que a gente fala, surgiu a Cordilheira dos Andes. Mas não só a Cordilheira dos Andes, todo o terreno, até o Pantanal, ficou ondulado. Aí o que aconteceu? Pela ação dos agentes intempéricos, chuva, vento, rio, foi o quê? Esculpindo, foi degradando, foi erodindo essas ondulações, deixando esse ambiente, vou até apagar aqui, ó, deixando esse ambiente reto. Por isso que é uma planície. Todas essas ondulações foram desgastadas ali na região do Pantanal, tá? Todas. Por isso que é reto. Mas lá no passado geológico era toda ondulada. Só que a gente tem uma parada aqui que chama escarpas, né? Algumas escarpas se mantiveram, que são feições mais abruptas, que apresentam maior queda. É como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é uma escarpa, ó. Outra escarpa. Tá vendo a queda? E a área bem plana. E essa área plana é onde é alagado. Então, os rios que nascem aqui na escarpa correm em direção à área de planície e quando chove, extravasa o leito, né, ocupa a área de várzea, esses rios se conectam e aí o Pantanal vira uma grande área alagada. Por isso que é a área mais alagada do mundo, a planície mais alagada do mundo. Por que é uma planície relativa? Porque ela está acima do mar. Uma planície, aliás, desculpa, porque é uma depressão relativa? Porque ela está acima do mar. É uma depressão relativa porque ela está acima do mar. Não é uma depressão absoluta que estaria abaixo do nível do mar. Tranquilo? Beleza? Cara, é isso que eu tinha para falar para vocês. Olha aqui o Pantanal, que lindo e maravilhoso. Tá vendo os rios chegando aqui, ó? Tudo, ó, tá vendo essa área? Então o rio extravasou e a água ocupou uma grande planície alagada de riquíssima biodiversidade. Tranquilo? Suave na nave? Quer o PDF do mapa da salvação? Quer as 100 questões corrigidas? Quer a minha mentoria por menos de R$5? E você ajuda o projeto gratuito aqui no YouTube. Valeu, pessoal!